Em uma das enquetes que eu fiz no meu Instagram, vocês sugeriram que eu ensinasse a fazer pão. Então, esse mês vai ser dedicado a isso, a pães. Para começar esse mês, eu vou começar por uma receita que eu acho a receita mais fácil de todas de pão. É o pão folha, ou um pão sem fermento. Além dele ser super rápido e prático, ele é bem gostoso e eu diria bem versátil. A primeira coisa que eu vou falar então a respeito de pães, na verdade. Qual é o problema, né? O grande vilão, né? É realmente o pão? O que acontece que a maioria das dietas, ou a primeira coisa que a pessoa pensa quando vai fazer uma dieta é tirar o pão. O problema, na verdade, é quando a gente usa, como qualquer outra coisa, um produto industrializado. Então eu desafio vocês a pegar, por exemplo, aquele pãozinho de forma já fatiadinho ou aquele pãozinho quadradinho, sabe, que vem no pacotinho? Olha o rótulo dele e me diz quanta coisa daquele rótulo você não conhece. São nomes desconhecidos para você. Esse é o principal problema. O segundo problema é a procedência e o armazenamento do trigo usado em pães, por exemplo, pão de trigo, pão de sal, pão francês, depende da região, né, o nome do seu pãozinho. Como é que é? Cacetinho? Cacetinho também. Então, é esse o grande problema. O grande vilão, na verdade, é o armazenamento do nosso trigo, principalmente no Brasil. Então, você sente aquela sensação de estufado, sente várias reações do seu organismo por conta dessa proteína, né, que é o glúten. Então, claro, se você tem realmente alguma intolerância, tem alguma alergia com o trigo, você pode usar substituições das farinhas. Mas como esse é um mês dedicado a pães, o que eu vou fazer? A maioria das receitas eu vou usar sim farinha de trigo, acrescida de algumas outras coisas, mas eu vou deixar para vocês como substituir a farinha de trigo em pães. Então eu uso um mix de farinhas, na verdade, eu mesmo faço o meu mix, mas existe para comprar já pronto no mercado, em casas de produtos naturais, aquele mix já de farinha para pão. Existem mix diferentes. O que eu uso para pão é diferente do que eu uso para bolo, porque o pão ele precisa de uma, vamos dizer assim, né, de uma proteína para deixar ele mais fofinho, mais agradável ao nosso paladar. Então eu deixo para vocês isso certinho lá no site de como fazer essa farinha e como fazer a substituição dela em alguns pães. No de hoje, eu nunca fiz a substituição da versão dele sem glúten, mas a maioria dos que eu vou ensinar esse mês eu já fiz e fica muito parecido, com uma textura muito gostosa mesmo. Então para hoje, o que eu vou usar? Eu vou precisar de 150 gramas de farinha, mais ou menos uma xícara bem cheinha de farinha de trigo. Aqui eu tô usando então 70% de farinha de trigo branca e 30% de farinha integral. Se você for usar 100% farinha integral, você vai ter que regular um pouquinho dos seus ingredientes líquidos para dar uma textura mais macia do seu pão. Então aqui tem 150 gramas de farinha, 3 gramas de sal, 95 gramas de iogurte, que você pode trocar pelo kefir. Como vocês sabem, então é um probiótico que ajuda muito no nosso intestino. E se você usar a farinha integral, você está acrescentando fibra que também vai ajudar no seu intestino. E eu vou estar usando 2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem, que vai acrescentar gordura boa pro nosso pão. Então, gente, é a receita mais fácil de todas. A gente só vai misturar tudo. Então, como vocês viram, eu não uso fermento nesse pão. Então, ele não precisa ter aquele tempo de fermentar para ele crescer. E ele também não vai ao forno. Aqui já tinha o trigo e o sal. Coloquei o meu iogurte e vou pôr o meu azeite. E eu só vou misturar tudo. Eu começo com uma colher, então a hora que eu vejo que ele já deu uma boa incorporada, eu vou com a mão. E nada mais gostoso e mais prazeroso do que fazer pão assim, que você sente a sua massa. Eu não preciso sovar muito ele, eu só preciso deixar ele bem homogêneo, uma massinha lisa. Então eu só vou pegando aquela farinha que fica embaixo e esse é o ponto que você precisa ver. Se você for usar a farinha só integral, ó, nessa hora eu já não tenho quase nada de farinha embaixo. Então, ó, eu sei que tá bom, que ela tá numa umidade boa a minha massa. Então se você vê que nessa parte aqui tá muito seco, é nessa hora que você tem que acrescentar um pouquinho mais de iogurte para dar uma textura gostosa. Se você estiver fazendo só com farinha integral ou com qualquer outra farinha, né? Então eu vou tirar aqui para vocês verem bem. Eu só vou fazer agora uma bolinha. Então ela tá bem úmida, mas ela não cola na minha mão. Então eu só vou fazendo assim meio que uma bolinha para incorporar bem o azeite e todas as farinhas aqui no meio.
Então eu vou fazer agora, deixar essa massa repousar por uns 10 minutinhos. Você pode passar ela num filme plástico, pra ela não ressecar, ou pode fazer desse jeito mais rústico, igual eu vou fazer. Eu pego a minha própria tigela e viro de ponta cabeça e deixo aqui por 10 minutinhos no máximo. Já é o suficiente para esse glúten descansar e ficar mais fofinho. Então, gente, o meu ficou até mais de 10 minutos, porque o que eu fiz? Você não vai ficar olhando pro seu pão, né, nesse período, enquanto ele tá só descansando. Eu fui guardar minha louça e nisso eu acho que deu uns 15 minutos. Mas, passado esse tempo então, a gente vai dividir essa massa. Então eu corto ela no meio, corto no meio de novo, e daí isso depende do tamanho que você quer fazer o seu pãozinho. Eu quero ele um pouco menor hoje, então eu vou dividir ele em 8 partes. Normalmente eu só faço esse maisinho aqui e faço o pão desse tamanho mesmo, mas hoje, como eu quero menor, eu vou dividir em 8. Fazendo desse jeito é um jeito mais fácil da gente conseguir tamanhos parecidos. Então agora eu vou só fazer umas bolinhas para facilitar o meu processo. Como que eu faço, gente? Vocês podem fazer de duas formas. Pode ser na frigideira, como pode ser no forno. Eu normalmente faço na frigideira, porque eu acho que é mais rápido. Porque enquanto eu tô abrindo um, o outro já tá na frigideira. Assim eu não preciso abrir todos de uma vez para pôr no forno. Então eu acho mais fácil assim. Parece que acontece tudo mais rápido. Então eu faço essas bolinhas primeiro, só para ficar mais fácil. Nessa hora de fazer a bolinha, você já percebe como a sua massa tá muito mais macia do que ela tava na hora que você misturou os seus ingredientes. Então é por isso que a gente faz essa pausa de 10 minutinhos, só para ela dar essa respirada. Ela é uma massa bem tranquila de abrir, você não precisa enfarinhar a sua superfície. Eu aqui tô usando um papel manteiga simplesmente por causa da minha bancada, que é madeira e eu não quero que fique massa no meio dela. Então eu vou abrir como se fosse um disquinho, tipo um pãozinho sírio ou um pão folha, né? Então eu abro de um lado, abro do outro. Como eu falei pra vocês, eu dividi em 8 partes, então ela dá mais ou menos o tamanho de uma mão. E eu não quero ela muito fina, então é mais ou menos dessa espessura. Se ficar muito mais fino do que isso, ela pode ficar muito crocante, o que não é ruim, só vai ficar mais torradinha, né? E se eu deixar muito mais grossa do que isso, ela pode ficar cru no meio. Então essa é uma boa espessura, uma espessura média. Então agora eu vou lá pra minha cozinha já, pra ir fazendo no forno, pra falar do jeito que eu falei pra vocês. Enquanto uma tá no fogão, tá na frigideira, eu vou abrindo as outras. E uma coisa importante, gente, eu deixei aqui e acabei esquecendo de falar. Não deixe a sua massa, as bolinhas assim abertas. Sempre cubra ela com um paninho úmido pra que elas não ressequem. Então, como eu vou fazer isso na minha cozinha, eu vou fazer isso lá, deixar elas cobertinhas para elas não ressecarem, para que na hora de eu abrir ela não fique com aquele craquelado em cima. E os pãezinhos ficaram 1 minutinho de cada lado na frigideira. E ele já ficou assim, douradinho, bem douradinho dos dois lados. Eu coloco na frigideira então com o fogo médio alto e eu deixo 1 minutinho de cada lado. Eu coloco ele na frigideira, tampo e depois de 1 minuto viro e tampo de novo. Quando eu tampo, eu consigo fazer essas bolhas, dá pra ver certinho onde foram as bolhas dele, porque isso deixa ele muito mais macio. E quando eu faço na frigideira, eu consigo ver a espessura que fica melhor no meu pão. Você vai fazendo os testes, né? Então o seu primeiro é o teste. Se ficou muito grosso, ele vai demorar muito mais para assar e talvez ele não forme essa bolha. Vou rasgar para vocês verem, olha essa textura que gostosa, ó. Ele fica tipo, não sei, parece um elastiquinho assim, sabe? Maravilhoso. E o que eu gosto com esse pãozinho, eu sugiro para vocês, acho que super combina. Você pode fazer antepasto de berinjela, pode fazer falafel, combina muito um falafel com sour cream, fica delicioso. Se você ainda não viu, eu já ensinei pra vocês aqui o hummus combina bastante também. Um creme de abacate, ou você pode fazer um omelete com frango. Esse pãozinho, se você faz ele maior, não tão pequenininho quanto eu, você consegue fazer lanchinho e ele fica super gostoso para lanchinhos naturais, então com frango e legumes, e você consegue enrolar ele. Fazendo aqui, né, vai ficar um pequeno enroladinho, mas olha, ele dá uma textura que você consegue enrolar, então fica super legal para você rechear e fazer lanchinhos naturais com ele. E eu fiz ele pequenininho porque eu vou servir com patês, então acho que assim fica mais legal e você pode servir ele, né, tipo já desfiadinhos assim. Eu só desfiei, não fui comendo, né, então vou provar aqui.
Com manteiga também, ele assim quentinho, um fiozinho de azeite. O azeite dá todo um sabor especial. E a textura dele eu acho maravilhosa. Esse é um dos pães mais fáceis que eu acho de fazer. Além de ser super prático, super rápido, você não precisa de muitos ingredientes, não precisa de tempo de fermentação. E eu acho que é bem versátil também na hora de utilizar esse pãozinho. Além de ser uma opção caseira de algo que me disse vocês não sabem. Bem parecido com aquela versãozinha bem industrial, bem industrialitos, né? Mas esse bem natural e cheio de nutrientes para o nosso corpo. É isso, pessoal. Beijinhos e até a próxima!